E as pessoas que não seguem carreira ligada às artes, muitas vezes elas vão ter uma certa tomada de consciência sobre a própria etnicidade, sobre como elas são recebidas no mercado de trabalho, os desafios que elas encontram, às vezes até depois que elas passaram por esses desafios ou tiveram essas experiências. As pessoas que decidem seguir carreiras, seja como atores, como bailarinos, escritores, jornalistas, todos eles estão pensando nisso antes mesmo de ingressar. Porque a falta de representatividade é tão gritante que isso não tem como não ser pensado, né? Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Olá, Iamameiros! Estamos aqui com mais um Quero Café, o segundo Quero Café do ano. Sim, finalmente. Estamos com a presença ilustre de Diego, Alexandre e Pedro. Eles estão fazendo um projeto muito legal, que é uma websérie documental, tá certo que eu falei? É isso mesmo. Sobre os nipo-brasileiros. Então fala um pouquinho sobre o projeto. Não, se apresentem primeiro. Se apresenta. Eu sou Diego da Costa, cineasta, estou pronto para lançar um longa-metragem que vai chamar Selvagem. Olha, tá com a Coincidentemente, camiseta. Que coincidência! não foi estratégico. A gente Olha. tá numa época de coincidências. Muitas coincidências acontecem. E a websérie Nipo Brasileiros, que é essa que a gente vai falar agora, que eu fiz junto com o Alexandre e com o Pedro. Eu sou o Alexandre, eu trabalho muito com documentários, audiovisual, né, montagem. Eu montei e roteirizei alguns episódios da série. Eu sou Pedro Tinei, eu trabalho com cinema, principalmente com festivais, seleção e programação de festivais. Eu trabalho com roteiro também e aí eu fui chamado pelo Diego e pela equipe toda para trabalhar com a série. E eu também fiz mestrado em cinema. Bom, agora vamos falar do projeto. Fala do projeto. Qual que é o nome do projeto? O projeto é Nipo Brasileiros, é uma websérie em 9 episódios que trata da história pessoal de diversos nipo brasileiros e suas carreiras no Brasil. E esse projeto chegou para mim de uma forma muito inusitada. Uma amiga que estudou com a gente na Unicamp, a Vanessa Amigo, ela estava estudando lá no Canadá, por isso que ela não está aqui, está no Canadá. Menos ela que tá no Canadá. Grande meme. Putz, eu queria muito fazer essa piada. E ela conheceu a Mônica Okamoto. A Mônica Okamoto ela é professora da Universidade Federal do Paraná. Ela é pesquisadora o trabalho da pesquisa dela envolve a imigração japonesa no Brasil. E aí, um belo dia, ela estava lá no Canadá. E ela já estava, junto com a embaixatriz Maria Ligaia, pensando em fazer um documentário sobre nipo-brasileiros e sobre a questão da profissão, principalmente. Porque essa, na verdade, era uma ideia do embaixador Edmundo Fujita, falecido, e que é marido da Ligaia. E ela queria tocar esse projeto. Aí elas me ligaram e falaram: Diego, a gente quer fazer uma série sobre nipo-brasileiros e tal. Eu falei: mas eu? Eu? Aí eu falei: tá bom, quem que eu vou chamar pra fazer? Aí eu tinha estudado com o Pedro e com o Ale e falei: gente, quero fazer o projeto junto com vocês, porque eu vou botar os pés pelas bolsas certamente se eu fizer isso sozinho. E vocês estão tratando das questões da ancestralidade, da etnicidade com mais frequência, eu não tenho isso, né? E aí a gente começou a pensar o projeto juntos, tanto que se tornou uma co-direção, né? Originalmente eu dirigiria sozinho, mas por isso a gente dividiu toda a direção e a gente discute bastante e pensa bastante juntos os temas do projeto, né? O projeto começou então porque tinha um embaixador. Qual que é a história do... Que é o do primeiro Acho episódio. que é importante falar, que é o primeiro episódio da série. O primeiro episódio conta a história do Edmundo Fujita, né, que ele foi o primeiro nipo brasileiro, o primeiro descendente japonês a entrar no Itamaraty. Então, nisso a gente resgata essa história no primeiro episódio, que é a história de como ele se sentia nessa posição, né, de que ele foi lá e saiu no jornal, tanto na comunidade japonesa quanto na Folha, no Estadão, né? Eu não lembro qual jornal de lá. Anos 70, né?
Nos anos 70. E nos anos 70 durante a ditadura, né, também acho que tinha essa coisa, não sei, a minha impressão é que tinha uma coisa de tipo, você é brasileiro de verdade. porque é o negócio do Brasil, ame ou deixe, né? Tipo, você é brasileiro, então você fica aqui, senão... Eu acho que a partir dali também, e dessa experiência que ele teve, ele tinha essa vontade de fazer um documentário que contasse um pouco a história desse ingresso da comunidade Nikkei, nipo-brasileira, nos diferentes mercados de trabalho, nos diferentes trabalhos e carreiras que a gente podia encontrar. E depois disso temos aqui, ó. E o que vocês acharam, assim, que vocês entrevistaram pessoas que têm carreiras muito diferentes, né? Quais são as peculiaridades, assim, que vocês acham que é legal de falar? De, sei lá, as pessoas que têm uma carreira mais ligada à arte têm essas dificuldades e essas facilidades. Tem umas coisas que têm em comum ou diferenças entre as carreiras, os tipos de carreiras? Eu poderia dizer uma coisa, assim, separando entre pessoas que têm carreira ligadas às artes e as pessoas que não têm carreira ligada às artes. E as pessoas que não seguem carreira ligada às artes, muitas vezes elas vão ter uma certa tomada de consciência sobre a própria etnicidade, sobre como elas são recebidas no mercado de trabalho, os desafios que elas encontram, às vezes até depois que elas passaram por esses desafios ou tiveram essas experiências. As pessoas que decidem seguir carreiras, seja como atores, como bailarinos, escritores, jornalistas, todos eles estão pensando nisso antes mesmo de ingressar. Porque a falta de representatividade é tão gritante que isso não tem como não ser pensado, né? Deve ter um monte de gente que gostaria de fazer, né, de entrar por esse mundo das artes e deixa de entrar porque não vê e fala, nossa, não vou conseguir. Por exemplo, no audiovisual você tem essa questão, né? Já trabalhei em muitos produtores e tudo mais, aí eu, por exemplo, sempre fui o cara da edição, da montagem. E daí você sempre vê os asiáticos em carreiras mais técnicas, então sei lá, edição, pós-produção, fotografia, é sempre mais essas áreas. Então tem um lugar determinado, né? Tudo bem, é bem mais fluido, talvez, né, para asiáticos no audiovisual, mas ao mesmo tempo você tem um certo lugar, né, que você tem que estar lá. Que tem muito a ver com esse estereótipo desse tipo de craftsman, né? Tipo de ser o técnico, de manual, de trabalho minucioso, né? Tipo. Mas pensando especificamente no nipo-brasileiros, e nisso que vocês estavam falando, no episódio dos dançarinos, dos bailarinos e coreógrafos, eu achei muito interessante a forma como a Beatriz Sano e o Eduardo Fukushima foram para a dança contemporânea, que eles fizeram essa análise que o Ale falou, de falar, putz, eu não vou conseguir ir pro clássico porque ele exige uma estrutura do corpo que eu não tenho. E no caso da Bia Sano e do Eduardo Fukushima, é legal que eles também vão buscar as práticas corporais e as danças da Ásia para tentar entender o seu próprio corpo. E trazer isso para a sua realidade aqui no Brasil, né? Porque eles na verdade não estão querendo emular uma dança asiática no Brasil, mas transformar essa experiência material, né, que é o corpo que eles têm, a partir dessas outras práticas que tiveram que ir até a Ásia para buscar, porque aqui eles não tinham tanta referência. E depois disso temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. É uma pergunta muito capciosa agora. Capciosa. Como vocês acham que esse projeto de vocês se inclui dentro de todo isso que está surgindo já e está acontecendo da militância asiática no Brasil? Então, eu faço parte da PD, né, vocês sabem, das Artes pela Diversidade. E eu sempre trouxe essas questões pra série, né? Eu sempre quis ficar lá, sempre nas conversas sempre ficava falando assim, mas tem essa questão, não sei o que lá. Porque eu sabia, né? Porque você sabe, você vai se colocar ali, você sabe que você vai ser olhado por todo mundo. E quem usa a internet, né? Quem que tá olhando lá, né? Tipo, somos nós, pessoas mais novas que a gente, né? E daí tinha essa questão do que o Pedro tinha colocado, né? Assim, realmente, a gente vai conhecer todo tipo de gente. Não tem como você exigir
que todo mundo esteja em consonância a um certo discurso ativista, né? Porque essas questões realmente não são muito faladas. E daí tem muita gente que sabe e muita gente que não sabe. Então, por exemplo, na série você pega, sei lá, tem a Mia, né? Nem falar nada. Por acaso ela passa. E outras pessoas de outras gerações, né? Mas que encararam essa questão com outras mentalidades e às vezes e é sempre uma forma bem conflituosa. A Janaína fala no episódio que muita gente se afasta e depois se aproxima, né? Mas eu acho assim que o objetivo da série nunca foi dar uma palavra final às questões da militância, mas sim ouvir, principalmente dar voz e ouvir as experiências das pessoas. Ouvir o que as pessoas têm para dizer, conhecer as experiências que elas tiveram, de questões geracionais que mudam mesmo, assim, porque às vezes filhos de imigrantes têm uma experiência muito diferente de netos e bisnetos, pessoas que têm pais de diferentes etnias, pai e mãe de diferentes etnias, têm experiências diferentes. Mas isso assim, é só uma fração de todo o universo que essas questões estão inseridas, né? Que é muito maior só também do que os descendentes de asiáticos do Brasil, mas é toda a configuração racial, social e política do país. Então, talvez seja assim que se ensina. Toma! Nós temos desde as 5h30 da tarde, a gente saiu. Oscar Nakasato, ele escreveu Nihonjin, o livro que ganhou o prêmio Jabuti de literatura, a partir de uma pesquisa que ele fez. Ele estava tentando achar nipo-descendentes na literatura brasileira, e ele acha pouquíssimos e geralmente estereotipados, se não todos estereotipados. E aí ele resolve escrever o próprio livro. E ele também fala na série que quando começam a surgir nipo-brasileiros escrevendo sobre a própria história, é aí que os personagens humanos aparecem, né? Uhum. Pessoas de verdade. Pessoas, Os normais. elas normais. Que são Mas eu acho que esse é o lance que é importante, até uma coisa que o Léo sempre falava, né? De ter gente por trás das câmeras diferente. Porque é natural, assim, tipo, que as pessoas vão contar a história delas, ou pelo menos da perspectiva delas, né? Uhum. Tipo, então se você não tem uma pessoa que está na direção, ou no roteiro, ou em qualquer lugar, que seja uma pessoa asiática, ou negra, ou mulher, ou qualquer coisa assim, eu acho que quanto mais a gente consegue ir por trás das estruturas, assim, tipo, tá dentro das estruturas em lugares de poder, assim, pessoas diferentes, elas conseguem fazer a história delas também ser ouvida. Acho que uma questão até que tem a ver com o que você estava falando, eu lancei agora do carnaval, que eu desfile da Mangueira e tal, e como que foi uma história, tipo, contada, a história dos negros contada por eles mesmos, assim, sabe? E por que essa história não tá no livro? Porque não tem ninguém negro, tipo, no governo, tipo, pra botar ela no livro, tá ligado? Que o governo não vai levar pras escolas. Assim, conversando com muitos dos entrevistados que estavam falando das suas experiências, de uma certa tomada de consciência da própria etnicidade, uma coisa que a gente reparou muito é que todo mundo é muito devedor ao movimento negro para essa tomada de consciência também. Tipo, dentro da militância asiática, eu acho que a militância negra, assim, ela é muito importante para ajudar a gente a pensar a estrutura racial do Brasil. E mesmo assim, esses debates que a gente está falando sobre os asiáticos no Brasil, sobre os japoneses no Brasil, tudo isso assim, tem que ser pensado em termos interseccionais, né? A minha impressão é que a gente também tem que conviver, né? Tipo, tem que conviver todo mundo junto, assim, né? E você não ter, como a gente estava falando, né? Ser apagado, né? Você não existir, né? Isso é muito violento, eu acho, né? E daí você tenta ver numa sociedade em que você tem que esconder quem você é, a sua própria corporalidade, né? Se existe uma certa solidariedade geral, é que a gente não tem que conviver todo mundo junto, né? Então, vamos se ajudar, né? Acho que a gente está apanhando junto. Então, assim, cada um num lugar, mas todo mundo apanhando junto, porra. Na porrada também, cara. Trouxeram nós pra cá? Não, já vai chegar. Uma coisa que eu queria falar sobre o projeto de vocês é sobre a questão do veículo, né, da plataforma.
que não é só um bando de vídeo que vocês colocaram no YouTube, né? Não, porque poderia ser, seria legal também. Mas não é só isso, né? Tem uma coisa por trás. Tem um site, nipobrasileiros.com, ele vai ficar disponível a partir do dia 6 de abril. E dia 6 estreia o primeiro episódio. E aí, a partir da outra semana, vão ser 2 episódios por semana, um total de 9 episódios. O primeiro episódio é sobre o embaixador Edmundo Fujita, também é uma homenagem a ele. Tá lindo. O segundo episódio é sobre os bailarinos e coreógrafos. O terceiro episódio é sobre atores, que tem e o Rogério Nagai. O quarto episódio é de literatura, e aí a gente vai depois para um episódio de lideranças. Depois a gente tem um episódio com os jornalistas, que é o Leonardo Sakamoto e o Celso Kinjo. Depois a gente tem um episódio Carreira Internacional. Depois, para encerrar, aí a gente tem um episódio das carreiras tradicionais. E o último episódio? É um episódio da Mônica, que ela vai comentar e tratar um pouco tanto da pesquisa dela a respeito das imigrações, mas também na relação com as entrevistas que ela assistiu, que ela acompanhou, e falar um pouco disso tudo, dar uma arrematada no projeto também. Eu diria só assim que eu acho que o formato ele se encaixa muito com a ideia do projeto, que é de promover debates, sabe? Incentivar que as pessoas, sabe, compartilhem suas experiências e ouvir, assim, e que a gente em conjunto, sabe, compartilhe as nossas próprias experiências, ouvir o que as pessoas têm para dizer, e a partir daí a gente começa a ter um debate sobre essas questões que são mais que urgentes, né? Que não... Merda! Ai, gente, parabéns! É lindo esse projeto. Eu gostei muito de ter participado. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto, a gente vai ter aqui na descrição a página da Pietá Filmes, do Instagram, tem do Facebook também. Vai estar tudo aqui embaixo. Então, tipo, fucem aqui na descrição que vai estar tudo para vocês clicarem e vocês... Mas qual que é? Se a gente quiser acompanhar... Se vocês quiserem acompanhar, sigam Pietá Filmes no Facebook e no Instagram. O projeto estreia dia 6 de abril no site nipobrasileiros.com. E ainda não sabemos o horário. Mas a periodicidade... A periodicidade vai ser de terça e quinta por todo mês de abril, depois do dia 6. Show de bola! Quer falar alguma coisa do filme? Do filme, que sem querer tá aqui na propaganda. Selvagem é um filme que vai estrear no segundo semestre, é meu segundo longa de ficção, e ele conta a história de uma menina que é muito estudiosa, estuda em escola pública, e ela quer passar no Enem, arrumar um trabalho e sair de casa, porque o pai é autoritário, só que os amigos dela ocupam a escola. E aí ela fica nesse conflito se ela deve aderir à ocupação e coletivamente colaborar ali na mudança da escola, em ajudar a reconstruir, porque nas ocupações aconteceu muito isso, né? Eles reformarem coisas e descobrirem outras formas de aprender. Ou se ela deve continuar no individualismo dela, estudando sozinha e longe da ocupação. E aí ela fica nesse conflito. Então, como sempre, sigam o nosso canal, isso aí, rapaziada. Se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, ativem o sininho e sejam felizes. Né? Tchau! Eu sou Diego da Costa, cineasta, e... Pode não parecer, mas eu sou legal. Não sei. É difícil se apresentar, gente. Diego da Costa, cineasta, tenho feito uns filmes aí, e essa série... Na verdade, eu já posso ir falando da série enquanto isso? Já vamos se apresentar. Vai, vamos lá, então. Tira essa merda que eu falei.